Hey guys! Bem-vindos a mais um episódio da construção do nosso motorhome. Eu sou o Vini. E eu sou a Thali, e nesse episódio vocês vão ver a gente falando sobre a construção da nossa cozinha. Lembrando que a gente vai falar sempre por partes, vocês vão tendo spoilers de algumas partes do motorhome, mas depois a gente volta e fala específico sobre alguma coisa. Então, além da cozinha, a gente também vai falar sobre os nossos estofados e sobre a construção dos armários aéreos que a gente tem aqui na parte da frente e também ali na cozinha. Um dos principais itens da nossa cozinha é a nossa geladeira, que na hora de escolher a gente tinha várias opções, vários tipos de geladeira e frigobar, né, que dá para adaptar para o motorhome. Eu tô em dúvida, o que pode ser? Gente, é um PlayStation! PlayStation! É geladeira ou é máquina de lavar? É a minha máquina de lavar! Será que o Vini me surpreenderia assim, pessoal? Será que ele me ama mesmo, pessoal? Não tanto! Mas a gente queria uma geladeira que já fosse 12 volts, que a gente não precisasse ligar o inversor para tocar ela no 220, porque isso acaba consumindo mais energia. E a gente tem exemplos de outros viajantes que usam geladeira que não é 12 volts, que geralmente gasta muito mais energia e consome mais da bateria dos painéis solares. Então esse foi o ponto principal, né? Ela ser 12 volts para ter o menor consumo de energia. E outra coisa que era muito importante para a gente é ter um freezer maior, porque geralmente as geladeiras de 120 litros, que é o caso da nossa, tem um freezer muito pequeno, então a gente não tem muito espaço para guardar congelados. E o modelo da nossa geladeira é de 120 litros, só que o freezer tem 30 litros, então é um freezer bem grande. E outra coisa legal é que a nossa geladeira tem uma moldura, então a gente consegue parafusar ela no móvel. Quando a gente estiver viajando com o motorhome, ela não saia do lugar, né? A gente não precisa fazer uma estrutura extra para fixar ela ali dentro do móvel. Fora que isso também deixa com cara de que ela tá embutida no móvel, né? Isso. Parece que ela faz parte ali do móvel. E também ela já vem com uma travinha, né, de fábrica, uma travinha para motorhome, que no caso a gente não precisaria adicionar uma trava para ela também não abrir durante o movimento da viagem. E outra coisa imprescindível, né, dona Thalia, é que ela fosse de inox. Para ela combinar com o fogão. As geladeiras que são de inox normalmente têm um preço um pouquinho mais salgado do que a geladeira branca, só que para combinar com tudo que a gente estava fazendo aqui, a escolha das coisas da nossa casa, a gente optou por ter ela de inox, combinando ali com o fogão e fazendo toda a harmonia da cozinha. E para instalar essa geladeira dentro do móvel, eu tive que fazer algumas adaptações nesse lugarzinho que ela ia ficar. A gente fabricou aqui um fundo falso para apoiar a geladeira, então a gente não instalou ainda. A gente vai pegar ela para medir aqui. Vai ser só um suporte, né? Porque como a nossa bancada tem esse recuo aqui para encaixar o pé, né? E é onde também a gente vai pôr uma luzinha de LED. A gente fez esse suporte para a geladeira para ela não ficar voando ou ficar caída do degrau lá para a partir de dentro, né? Demonstra aí, João, como que é o recuo do pé. Uau! Uau! Pra isso que a Vou gente bater, não bati! Vou bater, não bati! Dá pra até dançar mais aqui. Dá pra dançar mais? Samba sem o buraco e samba com buraco. Ó, ficou difícil. Agora. Passa lá, passa lá. É pra isso que a gente fez esse recuo, galera. E outra coisa que funcionou bem também na localização da nossa geladeira é que ela ficou bem na frente da porta do banheiro. E como a porta do banheiro nossa é vazada, ficou muito fácil de tirar e colocar a geladeira quando a gente precisa. A gente comprou essa gradinha para fazer o respiro aqui da geladeira. É que a geladeira vai ficar aqui dentro e ela ficou bem apertada. Mas no cantinho aqui atrás e no cantinho na lateral é onde fica a ventoinha dela para refrigerar. Então a gente vai botar duas gradinhas, uma desse lado e uma desse lado, para fazer o fluxo, né, de ar lá dentro. E inicialmente a gente comprou uma gradinha da cor alumínio, mas a gente pintou ela de preto para combinar aí com nossos móveis e acabamentos.
fechamento do tampo da cozinha do gaveteiro, a nossa mesa aqui na frente é a extensão da cozinha, a gente escolheu trabalhar com a madeira de pinus. A gente escolheu pinus por alguns motivos. Primeiro que o pinus é leve e mais barato que várias outras madeiras que a gente viu. Depois porque ela é uma madeira bem clara para a composição das cores aqui que a gente tinha escolhido. Porém, o ponto negativo do pinus é que ele é uma madeira mais mole, ela é menos rígida do que outras madeiras, então ela pode marcar muito. Então a gente tinha que tomar muito cuidado, principalmente os meninos quando estavam fazendo os cortes, para trabalhar com essa madeira, porque era muito fácil bater, deixar a ferramenta, ela ficar marcadinha, ficava marca, então tinha que tomar cuidado. Mas a gente conseguiu usar um painel só, gigante, para conseguir ter todas essas partes cortadas. Isso dificultava o trabalho dos meninos no corte, porque eles sabiam que se errasse, eles iam ter que comprar um outro painel. E aconteceu um corte errado. Passou? Eu vi. Nossa. Nossa, Jô. Pior, ela vai ficar menos um pouquinho aqui pra poder chutar esse um pouquinho mais cá. Tá matando, né? Então, para nossa sorte, é que quando eu tava cortando o tampo, eu passei e errei ali o ponto ali do corte da pia da cozinha, ele tava de ponta cabeça. Então, quando eu passei, mas o buraco ficou embaixo, pro lado de baixo, e deu pra gente esconder. E além do corte da pia da cozinha que a gente teve que fazer, deu uma rateada ali, a gente ainda teve que fazer mais 2 furos, um pra torneira, um pra nossa tomadinha, que ela é uma tomadinha de balcão. Let's, Vinícius. Ai, cuidado. Ó, você tá inclinado. Deixa reto essa parada aí. Tá reto, tá inclinado, já. Não tô, eu tô aqui, ó. Devagar, vai na manteiguinha. É. Manteve, gente. Manteve. Atravessou. Então a gente vira. Nossa. Moleque. Beleza, Vini. E o último corte que a gente teve que fazer na bancada da cozinha foi do fogão, né? Porque o nosso fogão é um fogão de cooktop que vai ficar em cima da geladeira. E como esse é um corte mais fácil, não tinha segredo para fazer, um corte quadrado, mesmo assim a gente ficou tenso, né? Porque a peça a gente não podia perder. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer esse corte tranquilo. Agora conseguimos ter um buraco pro fogão, vai ficar bem centralizado com a nossa geladeira e tudo certo. Vamos fazer o teste, ver se serve no buraco. Vai te ajudando. Então depois que a gente fez todos os cortes, né, para encaixar todas as peças ali no balcão da cozinha, no balcão do gaveteiro, a gente veio acabando fazer um acabamento da borda, né? A gente usou a topia para dar esse acabamento e aí sim fica com uma cara de acabado, uma cara de profissional, não fica com aquela quina quadrada assim também que já tinha batido um pouco. A gente conseguiu até tirar um pouco das imperfeições que vieram, né, na esquina das madeiras, e quando a gente recebeu, vem no transporte, vem batendo um pouco, então é normal que tenha um pouco de imperfeições. Então a gente conseguiu nesse corte tirar essas imperfeições e deixar um acabamento muito mais completo, muito mais legal. Eu estudei vários tipos de acabamento que a gente pudesse ter aqui para os balcões, e o que a gente mais precisava que eles tivessem é resistência à água, né? Como ali vai ser a área molhada, a área de pia, cozinha, a gente precisava deixar essa madeira impermeável. E eu também não queria que o acabamento ficasse tão brilhante. Existem vários tipos de acabamento, o que a gente escolheu foi verniz PU. Eu comecei trabalhando com a boneca, que é uma trouxinha feito com estopa e tecido, só que por mais que ele deixe a finalização perfeita, que era o que eu queria, totalmente acetinado, mate, sem tanto brilho, ele era muito mais difícil de trabalhar do que com o rolinho, porque daí eu trabalhava com a PU numa mão, passava o rolinho, já ia jogando, ia trabalhando, era muito fácil, diferente da resina epóxi, que é bicomponente, tem que misturar, tem que ter um pouco de experiência, vaza, enfim. Como eu não tenho experiência com esses tipos de finalização, pra mim foi muito mais fácil trabalhar com o verniz PU. E entre as demãos, eu ia lixando, então passava uma demão de verniz, deixava ele secar, vinha lixando e depois passava uma outra demão. Eu fiz isso em todos os lados, de todas as partes de tampo de pinos que a gente tinha aqui. Eu dei 3 demãos na parte de baixo e 5 demãos nas partes de cima, que é onde ia ficar visível mesmo. E a gente gostou muito do resultado que a gente teve com o verniz PU. Quando a gente foi instalar o balcão aqui da cozinha, primeiro a gente teve que instalar a pia antes dele,
porque a nossa pia é uma pia de louça, é uma pia muito pesada, então não dava pra gente instalar a pia embaixo do balcão e instalar depois o balcão aqui. Então primeiro a gente teve que fazer um suporte para instalar a pia, para depois a gente fixar o balcão por cima. Então enquanto isso a gente deixou o balcão solto, só na posição ali certinho, para a gente poder instalar a pia bem no lugar dela. Sim, a gente também não tinha todos os detalhes do móvel acabado, a gente ainda ia ter que trabalhar nas gavetas, enfim. Então o balcão ficou localizado ali por bastante tempo, mas sem fixar, porque a gente falou, vamos deixar o por último do último para fixar esse balcão, porque se a gente quiser, a gente só levanta, faz o que tiver e a pia tem o suporte por baixo, né? A gente não vai ter que contar só com uma cola, que ela ia ficar bem na bordinha, porque o estilo da nossa pia é uma pia que tem uma borda muito fina, então ela não tem muita superfície de contato com o balcão. Então ela tem esse suporte por baixo, ela vai ficar muito mais firme e a gente tem certeza que nada vai quebrar depois de um tempo. Acho que tá bom, hein? O que você acha, Antes? Ficou bom. Ficou lindo. Melhor é impossível. Não, você que vai lavar louça aqui todo dia, né? Nem você. Com o balcão já terminado, a gente já sabendo até onde ele vai e com as áreas aqui da cama e da garagem já delimitadas, a gente pôde passar para a escolha dos estofados, porque a gente sabia que a gente ia ter que mandar fazer, mandar costurar para depois receber. Então, pensando no nosso tempo, a gente já foi trabalhando com isso. E quem participou com a gente foi o Guilherme da Di Mantovani, que foi o nosso parceiro na hora de escolher aqui os estofados. A escolha dos estofados é uma escolha muito importante aqui para casa, porque só a área da nossa cama pega 2 metros de uma casa de 4,5, então é praticamente metade da casa com os estofados, e é uma área que a gente vai, além de ficar muito, porque a gente trabalha aqui e depois à noite dorme, a gente também vai manusear esses estofados o tempo todo, porque aqui, como vai funcionar, a mesa que fica no meio da área da cama e dos sofás, ela vai subir e descer, e depois os encostos da parte do sofá vão vir para o meio, que formam uma cama toda. Só que a gente não queria que tivesse tudo cara de colchão. A gente queria que fosse parte do acabamento e do visual da casa. E nisso o Guilherme foi essencial, com a experiência que ele trouxe de trabalhar no ateliê há muito tempo e trabalhar com peças assim. Ele veio aqui na garagem, entrou aqui dentro da van, trouxe várias amostras de tecido, trouxe a experiência dele com todos os tipos de espuma, entendendo o que a gente precisa, porque a gente precisava que fosse confortável o suficiente para dormir, mas que fosse firme o suficiente para quando a gente estivesse sentado trabalhando. E nisso ele soube dar pra gente a melhor opção. A gente foi com ele comprar os estofados, escolhemos o tecido e a gente não podia ter ficado mais feliz com o resultado final. Primeiro porque a cara de sofisticação que deu pra casa na hora que a gente colocou esses estofados aqui dentro foi surreal. Parecia uma que cara tinha terminado. Parecia que já estava terminado. A gente olhava pra parte da frente ainda, não tinha quase nada terminado, mas a gente já conseguiu ter uma ideia de como que ia ficar, de como que a gente ia sentar, já imaginamos, ficamos um tempão com ele conversando, né? Sentando ali, provando como é que ia ficar. Naquela noite mesmo a gente já quis até dormir dentro da van. A gente nem tinha mesa aqui ainda, o Vini dormiu de um lado, eu dormi do outro, porque a gente estava super empolgado com a finalização dos nossos estofados. E o Guilherme, sensacional do jeito que é, não só pelo trabalho dele, mas como pessoa, ele veio aqui e trouxe uma super surpresa pra gente. Meu Deus, Guilherme, que é isso? Eu falei, não vou falar nada porque eu vou tentar fazer. Eu nunca tinha feito. Aí eu vou tentar fazer, se der certo, eu mostro pra eles, eu não falo. Ele colocou nos nossos estofados uma personalização com o nosso logo, escrito Vinitali, e ele ainda fez uma caminha pro Cookie, com a mesma costura que a gente escolheu pros nossos estofados aqui. E a gente tem usado muito essa caminha, porque toda vez que a gente tá visitando alguém, a gente vai dormir na casa de alguém, que a van fica paradinha na garagem, a gente leva a caminha do Cookie, ou quando ele fica aqui sozinho na van, a gente coloca a caminha dele no chão, porque ele não consegue subir na cama sozinho, então ele já deita na caminha dele. A gente ama os nossos estofados, não só porque eles são super confortáveis, mas porque eles dão a cara de sofisticação pro nosso carro. Olha, vó. Olha! Olha, vó! Pode ir lá, vó. Vocês dormiram aqui um de cada lado? É? Embaixo vai ser o quê? Baixa a caminha do Cookie lá, olha lá. Que bonitinho. Tá. Mandou fazer também? Não, foi surpresa. Surpresa pra ele? É? O moço que fez o estofado chama Guilherme. Ah. Lembra que ele chamou a senhora de vó ontem? Ele fez surpresa pra gente e fez a caminha do Cookie. Mas ele conhecia o Cookie. Conhecia, ele veio aqui ver.
O rapaz que fez isso aqui? Ele que fez. Bom, né? Ficou. Vem todo mundo. E aqui o que vai ser a mesa. É a mesa. Aqui é o fim, É. Fim, a E é o porta. fundo, é a porta. a porta. A gente chega numa praia, faz assim, Ai, meu Deus. Quando estiver numa praia. Já pensou? A mãe vai ter que ir pra Vai estender México pra roupa. gente. A gente vai em lavanderia, vai lavar roupa em lavanderia. ó. De verdade que a Thalita não vai sair daqui, mano. Não vai. Ela vai ficar com a janela. Então, Eu me perdi. Eu criei um monstro. Que é bom. Depois eu criei uma casa com monstro. Daí, vó, eu fico assim, ó. Deito aqui, folgadão. folgadão. Ah, folgadão. Folgadão. Com gatão. Ah, não! Ai, gatão. Ó, dá pra fazer um jogo. Pega, vó. É, vó. Olha essa bolinha pra quê? É de bonita. É enfeite. Ah, é feio. Viu? Mostrou. Bacana. É macio. Macio, né? Não tem igual, né? Não. Vai fazer Acorda sucesso. Tem parecido, mas igual não tem. Vai fazer sucesso. Sexta-feira à noite. Ô, vó, a senhora achou confortável? Vocês tiveram gosto. Obrigado, vó. Vó, quem tem gosto sou eu. O Vini só constrói. Ah, é? Eu mando, ele faz o que eu mandei, entendeu? Ah, é? Agora a senhora vê o que a gente fica fazendo aqui no fundo tanto tempo, né? Eu sei. Eu nunca duvidei. Muito obrigada, Guilherme. A gente não podia ter ficado com os estofados tão lindos sem você. A gente vai deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo. E na hora que a gente foi fazer os armários aéreos, adivinha o que deu mais trabalho? Cortar o molde do teto e da parede, porque de novo a parede é curva, então cada parte do armário aéreo tem que contornar o teto e a parede, e elas não são iguais, porque o teto e a parede de um lado é diferente do teto e da parede do outro lado. Então, por mais que a gente já tenha tirado o molde da parede de várias outras formas do motorhome, é sempre um trabalho chato e demorado, que você tem que ficar lá tirando o molde, acertando, cortando a madeira, vindo ver se vai encaixar, se não vai encaixar. Segunda tentativa, porque a primeira não deu muito certo. Parece uma asa de avião. Ô José, vai pra cá, dá um porre de pegar. E aí, deu certo? Yes, sir. E depois de todo esse rolo que eles tiveram pra conseguir fazer o molde realmente, e a estrutura dos armários já estava pronta, os meninos foram fazer os furos das luzes. As luzes que a gente vai ter embaixo dos armários aéreos são as mesmas luzes que a gente tem no teto. E já começou uma discussão ali, né? Onde você quer colocar as luzinhas? Eu marquei aqui o meio, na verdade dividi em duas luzinhas certinho o espaço desse armário aéreo. Você colocou no meio do armário. É, eu peguei o armário todo e coloquei duas luzinhas espaçadas igual. Eu não quero o meio do móvel. Eu quero o meio de cada cabinet específico. Tipo, embaixo desse vai ter uma bolinha e embaixo desse vai ter uma bolinha. De acordo com a porta? É, no meio da porta, e não no meio do móvel. Muda a perspectiva. Se você faz no meio em relação ao móvel ou em relação à portinha. Só tem uma porta. No meio do armário. Da porta. Mas não quer dizer que porque os outros fazem assim, você vai Aqui, fazer ó. assim. Outro. No meio da porta. A gente pode pôr excêntrico No também. meio da porta. Ser diferente. Aqui, ó, bem embaixo da porta. Aqui, ó. No meio da porta. E daí finalmente consegui convencer o Vini de fazer esses furos assim. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. E a gente não se arrependeu porque os... porque os furos ficaram na melhor posição e iluminam corretamente o móvel que a gente tem aqui.
Discorda? Não, ficou perfeito. mamãe. Exatamente. E junto com essas luzes, o Vini também teve que fazer um fundo falso, que é onde vai ficar toda a fiação da iluminação. Então ele colocou uns calços, onde ele ia colocar esse fundo falso, e daí ali, entre o final do móvel e o fundinho, ia passar toda a fiação, ou caso a gente depois precisasse trocar uma luz. Além dos furos das luzes, a gente também escolheu colocar os furos dos botões embaixo do armário aéreo. Os botõezinhos são os nossos interruptores, então tudo que a gente tem que ligar aqui com um botãozinho de clique, liga, desliga, a gente colocou aqui. Então as luzes, os LEDs, a bomba d'água vão ficar ali por baixo do armário aéreo. Pro acabamento dos armários aéreos, a nossa escolha foi: tudo que vai ficar visível, a gente passou massa para deixar o acabamento bem lisinho e depois pintar, e tudo que não vai ficar tão visível, por exemplo, a parte de baixo dos móveis e o interior, né, o interior dos armários ali também, a gente não ia passar massa, só pintar, porque a massa dá muito peso, né? Ela pesa bastante. E na hora de fixar esses armários aéreos no teto, né, que é uma parte que a gente achou que ia ser muito difícil, não foi tão difícil assim, foi mais tranquilo do que a gente imaginava. E o que a gente fez foi, todas as partes que tem contato com parede, com teto, a gente encheu de cola PU, eu comprei uma cola PU até um pouco mais forte, mais diferente, que aguenta mais peso, fixa mais forte as coisas. Então a gente fez malabares aqui para segurar ela no lugar, né, com cola, e onde tinha suporte eu pus bastante parafuso. Então eu pus parafuso no teto, pus parafuso na parede, pus parafuso na parede do banheiro também, que é do lado do armário aéreo. E assim a gente garantiu que ficou bem firme. E para ajudar a deixar o armário no lugar, a gente pôs bastante calço para deixar ele bem fixo e preso. A gente deixou também de um dia para o outro para esperar secar bem a cola. E todos os buraquinhos que ainda ficaram, a gente passou PU e completou. A Thalia veio fechando todos esses buraquinhos, todas as emendas que tinham, para dar mais uma segurança para os nossos armários aéreos, para eles nunca caírem. Uma coisa que a gente percebeu também é que esse acabamento com PU não só funciona para manter eles no lugar, né, bem presos, mas também funciona bem para que eles não façam tanto barulho. Então, às vezes, outras partes de outras madeiras aqui na casa, quando a gente começou a andar com a van, a gente via que fazia um nheque, nheque, nheque. Então a gente vinha passando o PU nesses buracos e eles pararam de fazer. Tanto que desde o começo os armários aéreos não faziam barulho, porque a gente tinha passado cola PU em todas as junçõezinhas de um lado com o outro e na finalização mesmo, para dar um contorno para ela. E depois a gente sabia que a gente ia voltar com a tinta, porque a cola PU amarela com o tempo. Então a gente depois voltou com a tinta pra tirar todos os pedacinhos de buraco, né? Fiz a mesma coisa que eu tinha feito com o teto e com a parede. Cobri o buraco do parafuso com massa, lixei e vim pintando tanto a cola PU depois que já tinha secado, quanto também essas imperfeições que ficaram aparecendo depois. Com os armários já fixos no lugar, bem preso, foi a hora de fazer as portinhas, né? Então eu cortei as portinhas do tamanho certinho, levei numa loja de móveis que a gente tem perto de casa para eles cortarem o buraco da dobradiça, porque eu não tinha furadeira, a ferramenta é bem cara, então não compensava comprar para fazer poucos furos. Então eu levei lá, eles furaram e eu comprei as dobradiças para instalar. Pro acabamento do lado de fora, claro que como sempre a Thalia gosta de complicar. Ela não queria simplesmente uma portinha reta, né? Ela queria, eu quero um detalhe da NASA nessa portinha. É porque já é tudo branco. Se já fosse tudo branco com uma porta reta, ficava sem graça. Então eu queria como se fosse uma moldurinha em volta dessa porta dos armários aéreos. E na real, quem se prejudicou mais com isso fui eu, porque ele teve que cortar esses pedacinhos de madeira mais fininhos para colar ali em volta. Eu ainda tive que passar massa e deixar isso retinho, porque essa caidinha, esse degrauzinho entre essa moldura e a parte de baixo era difícil de fazer e o tamanho da minha lixadeira não entrava necessariamente ali dentro do buraco. Então foi o ó para lixar. Então eu vim passando a massa, esperava secar, vinha lixando, passava uma segunda demão de massa, lixava de novo para daí pintar e deixar tudo pronto para os meninos instalarem. Eu achei linda a nossa porta. Dá um acabamento melhor, só que muito trabalho. Então depois de 3 dias de briga, foi lá, a gente fez e confesso que ficou melhor. Ficou. E para fechar com chave de ouro o nosso armarinho, a hora que o Vi foi instalar essas portas ali no armário que já estavam instalados, a gente colocou os puxadores perfeitos. Eu achei o puxador que eu mais queria, que é esse quadradinho com as pontas arredondadas, com esse destaque preto e branco, que era o que a gente queria aqui pros armários, e eu acho que eles ficaram lindos. Eu ia falar uma das minhas coisas favoritas na van, mas daí vocês já vão me zoar nos comentários, porque tudo é meio favorito na van, mas eu gostei muito de como que ficou o acabamento dos nossos móveis. No episódio anterior, a gente mostrou para vocês colocando gás na nossa garagem antes de fazer a inspeção por metro. Com o tampo já instalado no lugar, foi a hora que a gente foi instalar nosso fogão. Prepara o café aí, Thalia. Porque vamos ter café hoje? Café daqui feito 10 na minutos. van.
10 minutos. E depois que instalamos o fogão, a gente ligou o gás já no mesmo dia para testar e fizemos um cafezinho. Nosso primeiro café na van. Cheiro de gás vazando aqui? Aqui, Nossa senhora! Eita. Ah, aqui tinha que dar um... Nossa, nem precisa de aquecedor. Aquece a van inteira. Olha, Caramba, tá quentinho. Meu Você Deus! tá sentindo aí também? Ah, Jorge. É uma boa ideia. Se eu tiver na lasca. E foi nessa hora que deu um sentimento de tipo, cara, tá terminando, a gente já tá conseguindo fazer um café dentro da van. Falta muito pouco. Agora a gente já pode mudar pra van. Não, baby. Tá nada Já tem pintado. café, Thalita. Café é essencial pra Não, eu quero a vida. minha privada. A hora que eu tiver minha Já tem privada. café, já pode. E depois que a gente fixou o tampo da cozinha já no lugar, não ia mais tirar ele, a gente veio passando silicone na emenda da pia, né, onde vai ter muita água, então não pode vazar para baixo e molhar embaixo dos móveis. E também passamos silicone ali no fundo, no acabamento entre a pia e a parede. Esse acabamento entre a pia e a parede, na parte da cozinha a gente fez com uma madeirinha e a gente fez essa madeirinha igual pro mesmo lado do gaveteiro. A gente tem uma imagem da gente colocando ela ali com a fita, só que juro, isso era outubro. Então a gente ficou quase 5 meses com essa madeira rodando o carro, porque a gente não chegava num acordo de como que a gente ia colocar. Se ia colocar só com silicone, como eu queria fazer, né? Porque era do mesmo jeito que a gente tinha feito na cozinha. Só que como ela ficou muito tempo rodando sem ser presa, ela deu uma envergadinha. Então o Vi queria colocar um parafuso. A gente finalmente chegou num consenso. Vi colocou um parafuso, a gente instalou esses dias atrás. Mas agora tá tudo certinho. Essa parte de madeira tá bem colocadinha, sem fazer barulho e sem ficar rodando pelo carro. Uma das coisas que a gente demorou muito pra decidir foi o tipo de acabamento que a gente ia dar pra cozinha ali pra aquela parte que a gente chama de backsplash, né? Eu acho que é o frontão. Não. Você teve dificuldade de escolher. Porque a gente escolheu umas 10 vezes, veio, não ficava legal, devolvia, veio, eu já tava desistindo, já tava indo quase com uma madeira. Vamos com essa madeira do jeito que tá. É que eu sempre achei que a gente ia colocar azulejo de verdade. Então eu tinha assistido vários vídeos de como que eu colocava azulejo, reboco, como que limpava. Daí veio ele no final e falou assim, não, a gente não vai colocar azulejo porque vai ficar muito pesado. Vamos colocar pastilha resinada mesmo. E eu não achava uma pastilha resinada que eu gostava. E finalmente achamos essa de estilinho metrô, com o rejunte preto, né, que aí combinava com os puxadores ali das nossas portas dos armários aéreos, e ele era super simples, teoricamente, de colocar, porque era só destacar a partinha de trás, ele é autocolante, então a gente vinha colocando ali. Porém, como nada na van é reto, a gente teve bastante dificuldade de deixar as linhas retas. A gente não sabia se a gente ia de acordo com a linha do armário aéreo ou se a gente ia de acordo com a linha da bancada da cozinha, porque se a gente fosse tentar fazer igual, não ia dar certo, porque o começo era menor do que a parte final ali da van, mas a gente ficou feliz com a nossa escolha do preto e do branco, porque casou com todas as escolhas de cor que a gente fez na casa. E essa cozinha ficou aberta por tanto tempo que a hora que a gente terminou a cozinha, a gente falou assim, meu Deus, vou viajar amanhã, já tá pronto. Pronto, mano. A gente tava Dá pra feliz. fazer café, tá Já- fechada a cozinha, partiu. Mal sabe ele que tinha as gavetas pra fazer. Ah, O pesadelo do Vinícius, que é o que a gente vai mostrar pra vocês no próximo episódio. Muito obrigada por terem assistido esse episódio até aqui. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e a gente se encontra aqui no próximo episódio da série da construção do nosso motorhome. Tchau! Tchau. Nossa, Bê, tá rolando uma tazonda lá. O que fala, Tom da cozinha? Eu falo. Falei muito já nesse vídeo. Posso surfar? A gente teve que fazer mais 2 furos. Um pra 3. colocar a torneira. Qual que é o outro furo? Do fogão, da tomada. Furo. Do fogão. Furo. O que é furo? O que é Furo é redondo, é um furo. O do fogão é um buraco. E um buraco não é um furo? Não, furo é um furo. Faz um furo. O que você vai fazer? Não, furo é um furo. E outro corte depois pra fazer. Olha o tanto que eu enchi linguiça. Tem que aprender a fazer redação. Ele tá te enrolando. E agora temos um fogãozinho com buraco pra instalar. Um fogão com buraco? Então a gente conseguiu até tirar um pouco das imperfeições que veio. Imperfeições. Isso, imperfeições. A gente conseguiu até tirar um pouco das imperfeições. A gente conseguiu até tirar um pouco das imperfeições. A gente conseguiu até tirar um pouco dos detalhes. Pro tratamento dessa madeira, o que a gente... Pro tratamento. Pro tratamento... Para! E um detalhe muito engraçado é que eles ficaram parecendo 2 cestinhas de pão. Nossa, que falsa!
E a gente não se arrependeu, porque ficou... Porque... É minha barba. Tem cheiro de Thalita. É verdade, é a barba.